Olá, concurseiros. Meu nome é professor Renato Padilha. Eu e o professor Caustinha, nós estamos fazendo parte do grupo CPEP Concurso. Nós vamos lançar todo dia vídeos envolvendo o projeto da Polícia Militar, para você exatamente ingressar nessa linda corporação. Eu trouxe para vocês as grandezas, que ela é exatamente dentro do grupo das razões e proporções, as grandezas que podem ser diretamente proporcionais ou só proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde, quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra diminui. As grandezas inversamente proporcionais são aquelas grandezas onde, quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta. Vou dar um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Imaginem, aqui eu tenho duas grandezas, quilo, quilograma, e aqui eu tenho o preço. 1 quilo de carne, em média, R$20. Se você comprar 2 quilos, você vai pagar R$40, lógico. Se você comprar 3 quilos, você vai pagar R$60. Aí eu lhe pergunto, e 10 quilos eu vou pagar quanto? Observe que o preço está aumentando cada vez que aumenta o quilograma. Tá? 1, 2, 3 está aumentando. Observe o outro, 20, 40, 60 também está aumentando. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou só proporcionais, ok? Bom, agora o mais interessante das grandezas diretamente proporcionais é que se você fizer o produto, não dá certo, não é constante. Se você fizer o produto, uma vezes 20 dá 20, duas vezes 40 dá 80, não tem nada a ver. Agora, se você fizer a divisão, o quociente, aí vai ser uma constante, Se você pegar 20 dividido por 1 dá 20. Se você pegar 40 dividido por 2 também dá 20, dá o mesmo resultado. Se você pegar 60 dividido por 3 também dá 20. Então a constante de proporcionalidade aí é 20, tá? Agora, se você pegar o x e dividir por 10, tem que dar 20 também. Então essa é a ideia das grandezas diretamente proporcionais. Observe que o valor, quando o quilograma aumenta, 1, 2, 3, 10, o valor também aumenta, tá? Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Eu queria saber, 10 quilos, eu vou pagar quanto? Você pega qualquer uma dessas e iguala ao valor do x. Eu vou pegar essa daqui com essa. Eu vou pegar 60 dividido por 3, vai dar 20. É igual a x dividido por 10 também vai dar 20. Elas são iguais, ok? Fazendo a proporção aqui, eu tenho 3x igual a 600. Determinando o valor de x, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 3 vezes x dá 3x, 10 vezes 60 dá 600, determinando o valor de x, 600 dividido por 3 dá 200. Então, você iria pagar R$200. Você poderia também simplificar aqui, tá? 60 dividido por 3 dá 20, 20 vezes 10 dá 200 também. Essas são as grandezas diretamente proporcionais. Veja agora acompanhe comigo quando as grandezas forem inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais, a divisão não dá certo, ok? Aqui você tem, eu tenho 120 pães, e eu quero dividir para uma pessoa, 2, 3. Ora, para uma pessoa eu vou dar os 120 pães. Se tiver 2 pessoas, estou aumentando o número de crianças aqui, tá? Então, cada uma delas irá receber 60. Se eu tiver 3 crianças, cada uma delas terá direito a 40 pães. Aí eu pergunto, se tiver 4 crianças, eu darei a cada uma delas quantas? As 4 crianças, cada uma irá receber quanto? Observe que essa grandeza aqui, criança está aumentando, enquanto que a quantidade está diminuindo. Então, essa série e essa aqui, elas variam inversamente proporcional. Uma diminui, enquanto que a outra aumenta, ok?
Se você dividir, não dá certo. As grandezas inversamente proporcionais, as divisões não dão certo, não é constante. Elas não se comportam numa constante. Agora, se você fizer o produto, vai dar certo. 120 dividido por 120, uma vezes 120 dá 120. Duas vezes 60 também dá 120. 3 vezes 40 também dá 120. Ok? Ora, gente, se 3 vezes 40 dá 120, então você pode dizer que 4 vezes y também é igual a 120. Essa é a ideia das grandezas inversas. Bem simples. É só multiplicar e igualar a razão. Tá? Ou então você pega essas duas aqui e iguala uma com a outra. Ó. Então você faz 40 vezes 3 é igual a 4 vezes y. Os produtos são constantes, as razões são constantes dela. Determinando o valor de y, então eu tenho 4y é igual, multiplicando 40 vezes 3 dá 120. Determinando o valor de y vai ficar 120 dividido por 4, logo o valor de y vai dar 30. Então, para essas 4 crianças, cada uma irá receber 30 pães. Então, esse é o comportamento. As grandezas diretamente proporcionais, você faz a divisão, e as inversamente proporcionais, você usa o produto entre elas. Okay? Agora, a gente vai trazer uma questão envolvendo as grandezas inversamente proporcionais. Ela diz o seguinte, observe, sejam x e y duas grandezas inversamente proporcionais. Se x sofre um acréscimo de 25%, o decréscimo sofrido por y é igual a quanto? As opções: 20%, 22%, 24%, 25%, 30%. A opção é 30%. Okay? Observe, ó, a x e y são grandezas inversamente proporcionais. Se x sofrer um acréscimo, como elas são inversamente proporcionais, é claro que y irá receber um decréscimo, tá certo? O acréscimo de x é 25%. Ora, se houve um acréscimo, então um acréscimo de 25%, vai ter um decréscimo para y, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Como as grandezas são inversamente proporcionais, os produtos entre elas é uma constante, são iguais. Tá? Nas diretamente proporcionais, os quocientes, a divisão é que é constante. Você coloca x sobre y igual a k. Agora, inversamente, você coloca x vezes y igual a k. Só que x recebeu um acréscimo de 25%. Então, você coloca 1,25. Se ele recebeu um acréscimo de 40%, aí você coloca 1,40. Sempre que tiver 1, significa 1 ou 2, significa dizer que houve um acréscimo. Ok? Então, com esse 1 aqui, que representa o 100%, houve o acréscimo de 25 em x. Aí eu quero saber quanto foi o acréscimo em y. Tá? Quanto foi o acréscimo em y? Igual a k. Ora, organizando esse produto, associando os elementos, então eu tenho 1,25n vezes x vezes y igual a k. Só que fica 1,25n, x vezes y eu já conheço esse produto, que é igual a k, e isso, k de novo, x vezes y dá k, igual a k. Determinando o valor de n, que é exatamente o decréscimo do y, então vai ficar 1,25n é igual a k dividido por k. Essa divisão dá 1, k dividido por k dá 1, então fica 1,25n igual a 1. Determinando o valor de n, vai ficar 1 sobre 1,25. Dividir 1 por 1,25, um número inteiro, por um número decimal, você não pode fazer essa divisão. Você tem que fazer divisão de inteiro para inteiro. Então, eu vou ter que multiplicar duas casas decimais aqui, ó, depois da vírgula. Então, eu multiplico por 100. Se tivesse 3 casas decimais, multiplicaria por 1000, tá? E assim por diante. Como eu tenho duas casas, 2 zeros. 100 em cima e embaixo, não altera. Multiplicando 1 vezes 100 dá 100. 1,25 vezes 100, eu desloco a vírgula para a direita. Eu estou aumentando quando você multiplica por 100. Ele vai aumentar 1,25, ele gera 125.
Então ficou 2 números inteiros. Agora eu posso dividir. 100 dividido por 125, que dá 0,80. 0,80 é um número decimal e eu quero passar na forma de porcentagem. Então eu multiplico por 100%. Ora, multiplicar 0,80 por 100%, multiplico 100 por 0,80, desloco a vírgula novamente para a direita, 2 casas. Então vai ficar 80%. Eu multipliquei o 100 por 0,80, dá 80%. Ora, 80% significa dizer que caiu 20%. Você faz essa pequena diferença, tá? 100 menos 80 dá 20, foi exatamente a queda. Se aqui fosse 60, significa dizer de 100 passou para 60, caiu 40. Ou então, você faria 100 menos 60, daria 40, significa dizer que caiu 40. E assim por diante, tá? Então, na realidade, cuidado, o decréscimo não foi de 80, ele caiu para 80, então caiu 20, tá? Então, o decréscimo foi 20. A opção correta, analisando aqui as opções corretas, o decréscimo para Y é exatamente o item A, ok? A gente vai trazer CPEP concurso, nós iremos trazer muitas questões para vocês, nós vamos ajudar vocês a ingressar nessa linda e maravilhosa corporação que é a PM. Eu quero só desejar a todos vocês um forte abraço e fiquem com Deus.